Irmãos, que a paz do Senhor continue com todos. Vamos acompanhando aí a história, a minha conversão, vocês já sabem como é que foi, né? Como Deus me usou. Como pode usar qualquer um que se dedicar totalmente a Ele. Bem, irmãos, no vídeo anterior a gente viu como aquela irmã que queria se batizar, seguir Jesus, e estava sendo impedida pelo irmão e pelo marido. Eu não vou dizer o nome deles com respeito a eles, porque já dormem. Aí, conforme eu disse, né, ela se batizou. E aí, é a primeira... Você sabe, né, que quando a pessoa conversa demais, né, os antigos tinham que dizer, né, que... Como é que é? Quem ouve um conto sempre aumenta um ponto. Nada bem. Na igreja, nessa época, tinha uma porção de pessoas que as esposas tinham convertido, mas os maridos não deixavam batizar. Conforme eu dizia, uma igreja muito missionária, né? E a gente trabalhava bastante, Deus abençoava o trabalho, e tinha algumas mulheres que queriam se batizar, mas o marido não deixava. Bem, a gente fez um curso com uma mulher, o curso Bíblia Fala, conforme eu disse, que é o que eu mais trabalhei lá, e ela ficou consciente da verdade, mas não decidiu. Aí ela falou assim, olha, nós vamos fazer o dia que terminou o curso, né? Ela pediu um culto na casa dela, e nós fizemos esse culto, e ela ficou de decidir a se batizar, mas não decidiu. Vai soltando para vocês verem. E um dia, era de Natal, dia 25 de dezembro, lembro como se fosse hoje. Aí, nós estávamos com o serviço lá para terminar, e eu fui juntamente com meus amigos de serviço, né? Eu trabalho em construção civil. Aí, 25, mas eu vou trabalhar, né? Vamos trabalhar. Peguei minha lotação, fui para o centro da cidade, peguei a segunda lotação, vamos para o serviço. Lá, assuntando. Tirei a roupa que eu vinha no ônibus, na lotação, e fiz eu trabalhar. Coloquei uma perna na perna da calça, só uma. Aí eu olhei para cima assim, falei, sabe uma coisa? Eu não vou trabalhar não, vou fazer trabalho missionário. Vou trabalhar aqui hoje não. Tirei a perna, coloquei a calça lá pendurada e tornei vestir a outra e peguei a marmita de comida e vazei para casa. Cheguei em casa, demorei a chegar em casa, né? Peguei de Natal, né? Não tinha muito movimento, a lotação chegou logo e tal. Aí me lembro, chamei uma pessoa que era o irmão da igreja, chamava Sebastião. Acho que ele ainda é vivo até hoje. Sebastião Santos. Vamos fazer um trabalho aí mais, irmão? Aonde? Eu falei, não sei não, vamos sair aí. Isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Aí, vamos fazer o trabalho. Aí chegamos numa casa onde uma mulher estava interessada, mas o marido também não deixava batizar. Passamos na casa dela, tentamos convencer ele e deixar ela batizar e não deixava. Aí de lá, então tá bom, oramos ali, deixamos eles lá e fomos para o bairro onde é que era Ceasa. Tá? Aí quando estamos passando em frente a Ceasa, lá em Belo Horizonte, de cá eu vi um moço lá embaixo, morava numa casinha, ele e a família, né? De cá eu vi que ele estava com a Bíblia na mão. Eu falei, vamos lá então aquele moço? Vamos. Aí fomos para lá. Aí quando eu cheguei lá,
Bom dia, meu amigo. Bom dia. Está estudando a Bíblia e o senhor está fazendo muito bem. Aí ele falou assim, rapaz, eu estou querendo conhecer sobre os 10 mandamentos. Agora você veja só. Eu estou querendo conhecer sobre os 10 mandamentos. Aí você sabe, é com adventista mesmo, né? Oi, irmãos, aí abriu a porta no estudo bíblico. Batizou a família. E sabe quem era ele? Era o irmão daquele homem que não deixava a mulher batizar, que nós tínhamos. Foi a primeira visita que nós fizemos. Nós, sem saber, passamos na casa dele, que era irmão do outro lá, e nós não sabíamos, num bairro do outro. Como Deus nos levou lá? Aí, irmãos, veio a família toda. Bem, aí ele tinha a família toda, e ele era missionário e pregou para, assim que a pessoa que recebe a Jesus quer logo fazer, que outras pessoas também conhecem esse Jesus. Aí ele foi lá no outro bairro vizinho lá e pregou para um amigo dele lá. Aí o camarada, que nada, o negócio de crente, nada, o negócio nosso é beber, é curtir a vida, é dançar, esse negócio seu tá por fora, e etc, etc. Ele ficou triste e voltou para trás. Não, tá bem. Aí, 2 semanas depois, esse camarada que ele foi pregar para ele, bateu as botas, morreu. Não me lembro mais a causa da morte. Se eu não me engano, foi um AVC, um negócio assim, que ele morreu. Antes de inteirar um mês. Aí, num culto de quarta-feira, você vê lá como negócio que quem houve um conto, aumenta um ponto. Mas isso aí valeu, deu positivo. Nota bem para vocês verem. Aí, num culto de quarta-feira, eu falei, irmãos, tem uma porção de irmãs aí que querem se batizar, mas os maridos não deixam. Vamos fazer uma semana de oração para Deus libertar essas irmãs. Porque todo batismo elas choravam, mas o marido não deixava batizar. Vamos fazer uma semana de oração para Deus libertar. Não, também. A notícia saiu, espalhou no bairro, que eu falei que a gente ia fazer uma semana de oração para Jesus matar tudo enquanto é marido que não deixava as mulheres batizar. Agora vocês vejam só. Aí chegou o conhecimento deles, né? Você vê, ó. Correu a notícia. Ó. Esse povo aí, se pregar para você não ir para a igreja deles, você está morto. Você morre. E essa notícia começou a circular ali, porque eu falei assim, e o povo colocou aquilo na cabeça como que era verdade, mas na realidade ficou parecendo, isso também. Essa mulher que a gente fez o curso com ela e ela não decidiu, falou que depois ia chamar nós lá para fazer um outro culto, aí que ela viu o que fazia, né? Eu perguntei ao irmão que me levou a fazer o culto, cadê aquela mulher? Ah, você não ficou sabendo, não? Aquela mulher morreu atropelada lá na pracinha São Vicente, aquela mulher morreu. Ele, puxa vida, eu não sabia, não. Aí, da outra mulher, que não tem problema falar o nome dela, não. O marido eu nunca falava, mas que ele nunca se converteu, mas ela não tem problema falar, ela já dorme também. O irmão da dona Carminha, que era contra, morreu. O marido dela, que era contra, morreu. O Benício pregou para uma pessoa lá, ele blasfemou, coisa, também morreu. Olha. E aí essa notícia chegou ao ouvido dessa pessoa que nem batizava e nem deixava a mulher batizar. O nome
O nome da mulher é viva até hoje. Delvira. Ela é viva até hoje. Todo batismo ela chorava, mas o marido me já batizava. Então, o povo fez um bairro ficar conhecendo que se a pessoa não fosse para a igreja, ou prendesse a pessoa para não batizar, ou já era, pode cavar a sepultura, porque morre mesmo. E ficou parecendo, porque essas pessoas, tudo que era contra, tudo morreu. Aí essa notícia bateu no ouvido da irmã. Irmã Delvira é viva até hoje. E ele ficou com medo. Aí um dia eu cheguei no serviço, a minha mulher falou assim, ó, o marido de Dona Delvira veio cá para você ir hoje lá encher a ficha de batismo dela. Falei, hoje eu não vou lá não. Isso foi numa quinta-feira. Não vou lá não. Pode não ser hoje. Aí, não fui não. Fui trabalhar na sexta-feira. Aí, como eu não fui na quinta-feira, ele tomou medo, ficou apavorado o homem. Voltou lá na sexta-feira, seu Rocha não foi não, vai lá, eu já decidi, as mães podem batizar e coisa, ficou com medo de morrer. Falei, também não vou lá hoje. Amanhã à tarde eu vou lá. Aí era sábado, né? Fui à tarde. No sábado à tarde, ele... o senhor vai chamar você, rapaz, eu resolvi. Sabe que todo mundo é livre para decidir o que quiser, e a gente não pode. Mas eu sabia por quê que ele estava abrindo mão, né? E ele tinha uma filha também. Essa filha dele era noiva de uma pessoa. O nome dela não vai importar que eu falo o nome dela, não. É viva ainda, eu chamo Itamar. Fui lá, enchi a ficha da esposa dele, ele ficou meu amigo. E aí, irmãos, essa família, veio toda a família para a igreja. O que estava lendo lá sobre os 10 mandamentos, né, foi o primeiro a converter, ele e a família toda foi ser diácono da igreja, foi uma bênção na igreja. E esse cara demorou mais porque ele não abria mão para a mulher e nem a filha batizar. Ele abriu mão e aí dessa família veio essa família foi os pais da Creriane, que apresentavam o programa 180 graus, os pais dela. E os pais também do pastor Kleber, um grande homem na obra do Senhor, humilde. Foi ganho assim. E há uns 5 ou 6 anos atrás, eu fui visitá-los em São Paulo. Depois, aquele homem também, que era duro, se batizou, mas eu já tinha mudado pelas nossas, o batismo dele. E passados uns 3 anos por aí, ele desceu a sepultura. Mas desceu já, depois de ter entregado a vida a Jesus, se batizado. Então, essa Creriane é uma benção. Que mulher. Pastor Kleber, irmão dela, uma bênção também. Grande homem na obra do Senhor. E há uns 6 anos eu estive em São Paulo, fui visitá-los. E lá eu tive o prazer de almoçar com a irmã Creliane, que me abraçou. O pastor irmão dela, o pastor Kleber, eu não cheguei, ainda não vi pessoalmente, ele não. E vi o esposo da Creliane, um grande homem na obra do Senhor, esqueci o nome dele no momento. Almocei ali com aquela família maravilhosa. Eu fiquei tão emocionado quando eu sentei naquela mesa para poder almoçar com aquelas pessoas, né? Que Deus havia me usado para levar Jesus para eles.
que eu não conseguia me controlar de tanta emoção que eu fiquei. São hoje uma bênção na Igreja do Senhor. E a irmã também, né? A avó da Creliane, que a mãe dela é Itaná, né? Que na época estava noiva e depois se casou. Eles são toda uma bênção hoje na igreja. E eu me sinto assim, muito privilegiado, né? Por Deus ter me usado daquela maneira que usou. Tudo começou com um dia de Natal. Falei, não vou trabalhar hoje, vou fazer trabalho missionário. Irmãos, continue assistindo os vídeos.